Olá, iniciamos mais um Momento Economia e Mercado. Hoje com o nosso amigo, com o nosso Head de Research, Pedro Gaudi, analisando o setor siderúrgico. Bom, mais uma semana, que é uma prévia, na verdade, uma pré-semana para a mais importante, que é a super quarta-feira do dia 22, quando a gente vai ter as reuniões do FED e do FONC. Né? E aí tem uma série de decisões a serem tomadas, inclusive há uma tendência do governo, do ministro Fernando Haddad, de divulgar alguma coisa até sexta-feira ou sábado, domingo, talvez, quem sabe, do novo arcabouço fiscal. Quer dizer, ele quer harmonizar aí as políticas fiscais e monetárias, faça-se um adendo, né? Realmente vem conduzindo muito bem o Ministério da Fazenda, vem resistindo às pressões de alas do PT. Então, a conduta do Haddad é digna realmente de nota, né? A gente tem que destacar, mas ele está preparando aí o arcabouço fiscal para tentar criar uma ponte para o Banco Central na reunião da semana que vem, sinalizar ao menos uma redução da taxa de juros. Essa é a expectativa de todos. Né? O problema é que saiu na semana passada o IPCA e veio 0,84, veio mais forte do que o esperado. Havia uma perspectiva de 0,78, veio 0,84 com pressão forte de serviços, e agora em março vai vir uma pressão maior ainda de gasolina, de combustíveis, né, que vão impactar diretamente no índice. Então, é possível que ele fique nesse patamar, 0,80%. Isso aí deve azedar um pouquinho o humor do Banco Central no balizamento de juros na política monetária, né, que já há um risco fiscal no horizonte. O Haddad vai tentar sinalizar uma melhoria do cenário fiscal, mas o cenário inflacionário vai piorar, está piorando. Então, é realmente um trade-off, um dilemazinho aí, para o Roberto Campos Neto tratar. Né? Outro evento em destaque também é a reunião do FONC, né, do FED, em que nós teremos talvez uma manutenção do ajuste de 0,25 ponto percentual, visando um target de juros próximo a 6%. Estão falando em 5,5% a 6%, o possível target para o Banco Central americano parar de elevar juros e ficar um tempo nesse patamar. Né? Agora, amanhã sai o CPI de fevereiro e vai ser essencial para essa decisão do Banco Central americano. Lembrando que sexta-feira saiu o payroll, veio em 311 mil vagas geradas, contra uma expectativa de 220 mil e um pouco menor do que o gerado em janeiro, que foi 504 mil vagas geradas. Então, isso gerou um certo alívio em parte do mercado, que também viu as horas trabalhadas, a taxa de desemprego, todos os indicadores mais fracos. Né? Então, isso, de uma certa forma, o que seria contraditório, mas é fato, foi um alívio para o mercado. Os dados de mercado de trabalho estarem um pouquinho mais fracos, a taxa de desemprego foi a 3,6% da PEA, e isso sinaliza uma menor pressão pelo lado dos salários nominais na inflação americana. Então isso foi realmente saudado pelo mercado, e vamos agora aguardar qual vai ser a sinalização do FED na reunião da próxima semana. Então esses dois eventos, né, tanto a reunião do Copom como o FED, são considerados essenciais, lembrando que no Brasil o novo arcabouço fiscal está praticamente pronto, segundo a Tebet, até o mercado vai gostar do arcabouço, dizem que é uma mistura de teto de gastos com lei de responsabilidade fiscal. Então realmente vai agradar a gregos e troianos aí, e realmente é possível que o Banco Central se desarme mais, mas como eu falei, há a preocupação agora com a inflação. Bom, além desses dois fatos, nessa semana a gente tem aí o GP10, né, a gente tem os dados do PNAD contínua, algumas prévias de inflação, como IPC da FIP, IPCS, IGPM, né, e na Europa a gente tem a reunião do Banco Central Europeu a decidir por uns juros próximo a 4% como target, né? E também um ajuste talvez de 0,5 ponto percentual acima do ajuste dos Estados Unidos, que está em 0,25 ponto percentual pela leitura do mercado, por enquanto, né, gente? Então, é importante também a gente estar atento ao Banco Central Europeu, como é que ele vai elevar juros, como é que ele vai sinalizar o cenário da economia europeia, para a gente também ter um cenário de conjunto melhor, né? Por enquanto é isso. Vamos lá, Pedrão? Vamos lá, pessoal, tudo bem? Vamos falar de siderurgia. Nós estamos no meio da safra de resultados corporativos do quarto trimestre do ano passado. Foi um trimestre que a gente tem que analisar com cuidado, porque ele foi totalmente fora da curva, né? Além de você ter aquela parada, quando se aproxima Natal, Ano Novo e tudo mais, a gente teve Copa do Mundo e teve eleições. Então, isso tirou muita atração
no segmento de siderurgia, nas vendas do mercado interno, né? A Usiminas sentiu muito isso, o resultado veio muito fraco, enfraquecido mesmo. Ela tem, lógico que ela vende mais no mercado interno do que exportação, ela exporta mais ou menos 10%. Então isso acabou prejudicando o volume de vendas físicas de aço e preços sem reajuste, né? Porque a economia está um pouco mais fraca agora. No caso da Gerdau, também soltou o resultado, teve um resultado bom. Isso se explica pela ramificação de empresas que ela tem em outros países, principalmente Estados Unidos e Canadá. Foi muito bom o resultado dela. Ela tem as unidades também na América do Sul, surpreendentemente, Argentina e Uruguai tiveram um desempenho satisfatório, né? Lá nos Estados Unidos, para ter uma ideia, não, porque os Estados Unidos vai ter recessão, ela vai se prejudicar. Eles estão trabalhando com a 90% da capacidade lá nos Estados Unidos, porque aqueles pacotes que o Biden lançou de infraestrutura já estão começando a rodar. E vai pegar principalmente já, acredito que no primeiro trimestre agora desse ano, a gente vai ter algumas surpresas positivas com a Gerdau. Então o resultado da Gerdau foi melhor que o esperado. A Usiminas veio com um resultado muito fraco. E aí tem a CSN. Só que a CSN ela mudou muito, né? Ela não é só siderurgia. Agora ela tem mineração, tem cimento. Ela hoje é a terceira maior empresa de cimento do Brasil. Você tem um grande volume de obras que a gente vê nos centros, né, dos estados, mas uma economia fraca com uma taxa de juros alta. Isso inibe os incorporadores a acelerar projeto. Foi uma surpresa a parte de cimento não ter vindo assim muito forte. Veio bem, mas assim não surpreendeu. Em siderurgia o resultado foi muito fraco, como foi da Usiminas, com os mesmos problemas que a gente comentou. E na parte de mineração surpreendeu positivamente, com um aumento de vendas físicas, né? Basicamente exportação, né? E com um preço de minério um pouco melhor. Consequentemente, o resultado da CSN em siderurgia foi fraco, como eu falei, foi muito bem em mineração e normal, assim, sem surpresas com o cimento. Eu ranquearia, por recomendação, primeiro a Gerdau, depois CSN e por último a Usiminas. Acho que do meu lado é isso, é só para dizer dos resultados do setor siderúrgico aqui no Brasil. Bom, sempre fica faltando alguma coisa, né? Quer dizer, só destacando, né, repercutindo a intervenção das autoridades monetárias americanas no Silicon Valley Bank, garantiram os depósitos em 100%, é um banco que quase está praticamente quebrado, né? Um banco também declarou falência também nos Estados Unidos, o Signature Bank, e a atuação das autoridades monetárias americanas, do Tesouro, foram bem rápidas, a intervenção, evitando aí uma crise sistêmica, um efeito dominó, afetando outras instituições financeiras. Importante destacar que o Silicon Valley Bank é um banco de nicho, né? Não é um banco tão grande. A crise sistêmica talvez estaria afastada por esse momento. Mas claro que com isso os mercados estão caindo na Europa, nos Estados Unidos, em função desse evento, porque a gente está realmente próximo de ter um credit crunch. Esse risco, se os juros passa de 2% para 13%, 14% em um ano, 2 anos, o risco de ter credit crunch no Brasil, nos Estados Unidos, que passou de 0,25%, 0,50% para 5%, é um risco que tem que ser colocado. Então, as hipotecas, inclusive, nos Estados Unidos estão sendo cobradas em 6,5%. Há, sim, realmente um risco de um problema de liquidez aí nos sistemas financeiros, sistemas de crédito. Insolvência, né? Uma insolvência nos sistemas. Então, realmente, é um momento de alguma preocupação nessa frente, tá, ok? E só completando, saiu a pesquisa Focus, sempre ajustando a inflação para cima. O IPCA passou de 5,90 para 5,96 nesse ano. Em 2024 foi mantido em 4,02. Em 2025, 3,80. E o IPCA de 2026 passou de 3,77 para 3,79. O PIB foi mantido em 0,85, não, foi para 0,89, perdão. 2024 foi mantido em 1,5, e a Selic foi mantida em 12,75 nesse ano e 10% no ano que vem. Então, há uma certa escalada inflacionária pela pesquisa Focus, dada essa
relação um pouco tensa aí no início entre Banco Central e Fazenda. Claro que o Haddad está conseguindo amainar, acalmar um pouco os mercados, mas isso aí é reflexo dessa situação indefinida aí na relação de ambos os agentes. Bom, amigos, por enquanto é isso. Mais uma semana cheia de eventos. Estejamos todos atentos, né? Obrigado pela audiência aí. Um abraço a todos e bons negócios. Um abraço.